O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando a gente ouve esta passagem, né, Jesus contando, falando em parábolas, é uma sequência de parábolas do reino. Algumas nós vimos nos domingos, né, nos últimos domingos. Nós entendemos que ele quer falar do reino como algo que vai sendo construído. Por exemplo, o peixe bom, o ruim, não tem como. Ele vai ser escolhido no final como ele estiver. O joio e o trigo, não tem como, é como ele estiver. Mas, na verdade, depois nós vemos aqui no final Jesus dizendo, olha, o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, quer dizer, que se torna cristão, ele já é mestre da lei, já tem coisas boas. O mestre da lei não é ruim. O fariseu que seguia a lei não é ruim. Ruim é ele ficar naquele contexto e não se abrir ao novo. Jesus está anunciando o reino e está chamando para ser seu discípulo. Então, o mestre da lei judaica, ele poderia deixar de seguir. E aí Jesus diz para ele, se você segue, você se torna melhor ainda, porque você já tem tesouros velhos aí guardados, né? Tesouros antigos. E agora eu te dou um novo tesouro, a pérola preciosa. Significa que nós temos possibilidade de melhorar o nosso caminho com Deus e de, no decorrer da vida, mudar a nossa história. Quando fala do joio e do trigo, a gente sabe que, claro, no contexto humano, ninguém nasce totalmente ruim ou totalmente bom. A gente nasce com o bem que é de Deus dado para nós, mas a gente tem as marcas do pecado. E depois nós vamos fazendo escolhas na nossa vida. Nós vamos fazendo decisões, nós vamos nos livrando pela confissão e por tantas coisas, por processos de conversão. Então nós temos que fazer escolhas que nos façam realmente seguir e demonstrar que nós queremos o reino. Porque um dia o fim chega para todos nós. Como nós estaremos preparados? Mas nós temos uma palavra de muita consolação hoje para nós, que está na primeira leitura. Conhecida por nós, que é o momento em que o profeta Jeremias é convidado a olhar uma situação comum daquele tempo como uma oportunidade de aprendizado. Deus chama Jeremias para ir até uma olaria. Nós não temos, talvez, hoje em dia, essa possibilidade de termos esse tipo de conhecimento, de vermos esses lugares. Mas a olaria, onde se faz, né, na minha região tem bastante ali, Tambaú, Palmeiras, onde se faz o tijolo, a telha, existe uma produção. Aqui acontece uma produção de um vaso. E o Senhor pede para Jeremias olhar e falar, olha, eu vou te falar naquela situação. Como em diversas situações da nossa vida, se a gente olhar, Deus vai nos falar. Ele tem como nos ensinar nas coisas mais comuns, cotidianas. Nas situações ordinárias, né, comuns da vida, Deus pode nos ensinar o extraordinário. Naquilo que é natural na vida, Deus pode nos ensinar o extraordinário, o sobrenatural. Mas para isso, a gente precisa ter um olhar de fé, um olhar espiritual sobre as coisas. E a gente precisa estar aberto ao novo. A palavra dizia, Deus, né, através daquele momento, fez Jeremias sentir Deus dizendo para ele, olha, assim como o vaso é modelado pela mão do oleiro, eu vou modelar a casa de Israel. Assim como um vaso é modelado pela mão do oleiro, eu posso modelar você. É a palavra de Deus para nós. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Você sempre assim, esse é o meu jeito, quem quiser que me ame assim. Claro, quem quiser que me ame assim, tem um certo sentido, as pessoas têm que nos amar como nós somos, como Deus nos ama, mas permanecer sempre assim é no mínimo uma burrice. Porque nós fomos criados para crescer, para ampliar nossos horizontes, para crescer no conhecimento, na graça de Deus. Ficar estagnado é coisa de burro, né? Falando de uma forma até exagerada. É coisa de gente que não tem inteligência para trabalhar o seu coração. E muito menos disposição espiritual para trabalhar a sua conversão. Nós não podemos, Deus não quer que nós fiquemos como a gente está. Eu sempre digo, Deus me ama como sou, mas Ele não quer que eu continue como eu estou. Ele quer que eu melhore, que eu possa produzir, que eu possa ser o melhor que eu fui criado para ser, dentro das minhas capacidades, não em comparação a ninguém, que a comparação é um perigo, mas dentro das minhas capacidades, eu preciso ser o melhor que eu possa ser.
Onde você precisa ser modelado hoje para que você seja melhor? De repente você diz daquele pecado, daquela situação, fala, ah, é muito difícil, eu sou teimoso, eu sou impaciente, eu sou ansioso. A linguagem, às vezes a gente até diz, né, não é bom falar assim, a gente precisaria falar, eu estou ansioso, eu estou nervoso, mas isso aí faz parte, às vezes é o jeito de falar. Mas uma coisa a gente precisa entender, não é porque eu sou ou estou nervoso, ansioso, impaciente, que eu vou ser sempre assim. E que eu vou ser em todas as situações da vida assim. E como que eu vou mudar isso? Primeiro, acreditando que eu posso mudar. Porque se eu digo que eu sou assim, não tem jeito, não vou mudar nunca, eu já estou declarando uma derrota para mim. E já estou dizendo, não adianta que eu não vou mudar. Não adianta que eu vou ser assim. Agora, se eu começo a acreditar que eu posso, já é um primeiro passo. Se eu começo a tomar atitudes para isso, já é o segundo passo. Mas se eu coloco Deus nessa história e peço, Senhor, molda o meu coração, modela-me, transforma o meu interior, me ajuda a mudar meu modo de pensar, de agir. Por isso que nós temos os frutos do Espírito. Para quem Deus vai dar a paz, senão para aquele que está faltando paz? Para quem Deus vai dar paciência, senão para aquele que falta paciência? Se ele já tem, ele não precisa. Para quem Deus vai dar amor, senão para aquele que falta amor? Para quem que Deus vai dar temperança, senão para aquele que tem dificuldade de ter o tempero, né, o equilíbrio nas coisas? Para quem Deus vai dar amabilidade, né, que é a capacidade de ser amoroso, terno, senão para aquele que tem dificuldade, que é mais grosseiro no agir? É claro que a gente não muda da água para o vinho, embora Deus possa tudo, mas existe uma parte que é temperamento nosso, mas a gente aperfeiçoa o nosso temperamento. Uma pessoa que é totalmente calminha, tranquila, ela não vai ficar agitada, nem o contrário. Mas aquela mais calma pode ter força de Deus para ser mais ativa. Aquela que é mais agitada pode ter a força de Deus para ser mais calma e agir com calma em algumas circunstâncias da vida. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós seremos melhores. E se a gente for melhor, sendo aquilo que Deus quer, cumprindo a vontade dEle, seremos felizes. Feliz aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Feliz aquele que se deixa moldar e modelar. Isso não é uma atitude de fraqueza se deixar moldar por Deus. É inteligência espiritual, é fé, é coragem e é sabedoria divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.